Ô, da Cunha, Muito foda. deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Não sei se tu tem noção disso, mas tem muita gente que te assiste e vem em você uma parada de renovação. Sabe? Tipo da polícia, do tratamento. Ontem a gente teve o caso do Salvador, não sei se você ficou sabendo, que teve bastante crítica contra a abordagem, pós-resistência, né? Sim. Então a gente tava até vendo o caso do cara do Alphaville lá, que falava de 300 mil e não sei o quê, que também era uma forma de promover, né, a polícia, né, de deixar a polícia em baixa, e não houve a agressão, o contato, né, físico. Então a gente vê em você assim, não é que é uma esperança, ainda tem uma desconfiança, vou te falar bem a verdade. É real, total. Tô te falando a verdade, entendeu? Papo reto. Existe uma desconfiança. Uhum. Ele é muito legal nas câmeras, mas será que é assim e tal? Porque isso aí é com o tempo. Tranquilo. Pra você se tornar realmente uma figura e falar assim, cara, esse cara aqui é um cara nosso lá foda. Esse cara é foda, entendeu? Uhum. Você tem que fazer por onde pra ser foda. E você tá construindo um Tô no caminho. caminho. Exato. Tô no caminho. Exatamente. Tô no Hoje caminho. a gente olha e fala assim, será que esse cara realmente é foda? Mas já tem essa desconfiança. Sim. Então você tá fazendo o caminho certo. Mas eu acho que a desconfiança tá certa. Exatamente. Tu entende que tu tem esse nível de esperança, e primeiro isso, e depois pra falar sobre essa parada da abordagem ao Salvador, depois. Tranquilo. No primeiro ponto, o canal ele começou para mostrar a operação policial, como a gente trabalha, né? E assim, ao longo do crescimento dos inscritos, e analisando os comentários, eu comecei a ver muito essa questão eu vou falar gíria, né? Não esculachar. Acho que é uma linguagem que a galera entende. Sim. Então, você tem que abordar, você tem que fazer o trabalho policial, mas não tem necessidade de desmerecer ninguém. Só que assim, quando eu comecei, a ideia não era essa, eu estava mostrando a operação. À medida que isso foi vindo, aí eu te falo da desconfiança. Eu comecei a revisar a minha conduta. Porque se eu virar aqui pra vocês e falar que eu sempre fiz uma abordagem perfeita, que não sei o que lá, que nem na academia, não. Eu já me excedi sim, eu já falei uma gíria, eu já fiquei nervoso em abordagem. Mas, digamos assim, pra mim aquilo era estrutural, aborda desse jeito. Só que o canal, ele me deu o direito de ouvir o retorno de quem está sendo abordado. Porque você, Mítico, Igão, vocês não conseguem falar para mim que ficou puto com a abordagem, que se sentiu constrangido na hora da abordagem. Mas no canal você consegue falar, porque você está lá do outro lado, você tem coragem, você não vai peitar o polícia armado e falar. Né? Um dos momentos de dissabor de uma abordagem, duas coisas que viram a abordagem. A abordagem era uma situação excepcional. Tá? A abordagem não é a regra é o direito de ir e vir, andar. Quando alguém fala parado, polícia, mãos para o alto, ele acabou de cercear a tua liberdade de ir e vir. Que direito ele tem para isso? A gente falou, né? O Estado, beleza. Só que assim, situação excepcional. O que todo mundo tem que entender? Que você tem ali uma crise para os dois lados. Se a gente estivesse no Canadá, você tinha certeza que aquele cidadão não tinha nada. No Brasil, o polícia não sabe se o cara é foragido, se tá trepado, se tá com a matraca. Então o polícia, quando ele decide para abordagem, ele tá com medo da vida dele, o policial. Vocês podem ver que o policial nunca vai para abordagem calma, ele tá tenso. Sabe, ele tem que dar aquele pico de adrenalina para entrar na cena. Aí vem a agressividade, vem firme. Do outro lado, vem o cidadão. Gente, o Mítico já tomou um monte de mão pra cabeça que morava na quebrada. Mas, Da Cunha, essa parte que você tá falando, na parte que o policial, ele toma a iniciativa da agressividade por causa do emocional, e ele tem um pressuposto de qualquer desavença entre um civil... Peraí, e não é por causa do emocional, é porque ele tá em risco. Quando você decide abordar, você não sabe se ali vai estar um cidadão de bem ou vai estar um cara condenado a 30 anos por sequestro, Sim. que acabou de fugir da cadeia, tá com um canhão no ponto, não aguenta mais puxar a cana, a fuga dele tá pronta. E aí aquele policial decide abordar aquele cara vai sair, ele vai por tudo ou nada. Então não é o fator emocional, o policial é o fator tem humano. medo. Tem Sim. que entender que no Brasil o policial tem medo também. Uhum. Então ele vai pra uma abordagem, ele não sabe se ele Sim. vai... 90% das vezes são cidadãos de bem, mas se fosse no Canadá era 100%. Se fosse num país sem violência era 100%, aqui ele tá em risco. Concorda? Sim. Beleza. Sim. Então, assim, a adrenalina vem do medo que ele tem do que pode vir. A matéria abordagem na polícia, ela é dada junto com o gerenciamento de crise. Você entendeu?
E tá entendendo? Quando você. Aquela situação, quando você falou parado polícia, você entrou numa situação de crise. Pode vir daqui, pode vir dali. E aí eu vou pro outro lado. Os dois lados têm que se entender. Do outro lado, o cidadão de bem, cara, que nunca foi na delegacia, sabe? Quando você fala parado polícia e ele vê você com uma arma na direção dele, ele já tá detonado. Ele já tá arregaçado só aí, ó. Não precisa falar mais uma palavra. Então, Loki vai pra parede. Ninguém fala Loki, os policiais não falam isso, mas o policial fala, ô João, fala uma gíriazinha, vai pra parede. Aumenta essa situação. Por quê? Porque só a presença policial armada na tua direção já para uma pessoa de bem a mesma coisa que ela estivesse sendo espancada. Dói. É isso aí. Dói. Não, quando o isso. polícia me apontou um revólver, eu falei, tá porra. Você fala, fudeu. Eu não E fiz nada agora? pra merecer É o isso, palavrão entendeu? de novo. Mas assim, isso, você não... Mas assim, do outro lado, o policial tá Não, eu sei, ele trabalhando... tá desconfiando. Ele tá desconfiando, ele tá patrulhando e ele também tem obrigação de realizar, ele tem obrigação de patrulhar e o que ele tiver uma fundada suspeita abordar. Quando ele toma essa decisão, ele entra no risco. Ele fala, tá bom, ó, porque assim, ó, nós dois na viatura, estamos andando e aí passa aquele carro lacradão, fala, e aí? Será que é os moleques no rolê? Será que é os manos? Será que é coisa séria? Vamos abordar? Vamos. Então tá bom, prepara. Ele vai seguir. É uma ação tática. Preparou, encaixou. Para o carro, não sei o que lá. Começou uma crise. E do outro lado, você tá passeando, tranquilo. De repente vem uma arma, vem um policial. A situação é pesada para todo mundo. Todo mundo tá numa crise. Isso. Aí vem onde eu queria colocar para refletir. Se eu tô já numa situação de crise como policial, já tô apontando a arma pro cara, eu tenho que ser o mais correto possível nas palavras, na verbalização, para que a pessoa se sinta segura. Cidadão, é uma abordagem policial. Coloque as mãos no capô, é para sua segurança. Opa, polícia mesmo. Mano, encosta aí. Ó, a diferença. Mano, encosta aí. Cidadão, abordagem policial, mão no capô. Você vai pensar assim, puta, meu, tô sendo abordado. Bom, mas ao jeito que o cara falou, tá tranquilo. É automático. Do mesmo jeito que quando o cara tá ali, o polícia, o outro lado sai do carro e fala, por que eu tô sendo abordado? Eu sou trabalhador, tá pensando o quê? Eu não vou colocar a mão em nada. Pronto, inflamou desse lado.